Bruna Furlan, uma jovem de 24 anos, neta do Carlos Alberto de Nóbrega, e recentemente ela veio a público falar que está com diagnóstico de câncer de mama. Ela relatou que o subtipo de câncer que ela fez o diagnóstico é um câncer do tipo hormonal. Oi, meu nome é Bruna, eu tenho 24 anos e para quem ainda não sabe, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu tenho um carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, que basicamente é o tipo de câncer de mama mais comum. O meu é hormonal, então ele é meio que alimentado pelos meus hormônios de forma bem leiga. É HER2 negativo e eu tô, infelizmente, com metástase. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Vivian Koski, oncologista, sou especialista no tratamento do câncer de mama em pacientes jovens. E o assunto que eu vou abordar nesse vídeo é exatamente esse. Vou falar sobre o diagnóstico recente de câncer de mama da influenciadora Bruna Furlan, que também é neta do Carlos Alberto de Nóbrega. Ela teve um diagnóstico recente de um câncer de mama com apenas 24 anos. E a gente vai falar nesse vídeo sobre esse tema. Peço que você já deixe um like no início desse vídeo, já do início, para o YouTube entender que é um conteúdo importante, relevante, que vai levar informações de qualidade para muita gente no Brasil e no mundo todo. Você que não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. E no final, se você achar que esse conteúdo fez sentido e que pode ajudar pessoas, compartilhe esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal. A Bruna Furlan, uma jovem de 24 anos, neta do Carlos Alberto de Nóbrega, e recentemente ela veio a público falar que está com diagnóstico de câncer de mama. Ela relatou que o subtipo de câncer que ela fez o diagnóstico é um câncer do tipo hormonal. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão do câncer de mama em pacientes jovens. E eu tenho muitas pacientes jovens que fazem tratamento comigo atualmente, que já fizeram tratamento comigo e estão curadas, e pacientes também metastáticas que estão em remissão de doença, que são muito jovens. Primeiro vamos falar sobre quais são os principais tipos de câncer de mama. Os principais tipos de câncer de mama, a gente tem o hormonal, que é o tipo mais comum. Como é que a gente sabe que ele é hormonal? Através do exame chamado imunistoquímico. O câncer de mama do tipo hormonal, ele precisa ter receptor de estrogênio positivo. Pode ou não ter receptor de progesterona positivo, mas é importante para ser hormonal o receptor de estrogênio positivo. O HER2 é negativo ou tem baixa expressão. Isso é um câncer de mama do tipo hormonal. Existe um outro subtipo, que é o câncer de mama HER2 positivo. O que ele tem de diferente? Esse tipo de câncer tem expressão na imunistoquímica do HER2, alta expressão. Então, ele tem um HER2 positivo mais 3, que é 3 cruzinhas, que aparece lá na imunistoquímica, ou ele tem um HER2 positivo mais 2 com FISH positivo. Isso é chamado HER2 positivo. E ele pode ou não ter a parte hormonal positiva. Então, a gente pode ter um HER2 positivo puro, com receptor de hormônio negativo ou baixa expressão. A gente pode ter um tumor HER2 positivo que tem um receptor de estrogênio positivo, mais de 10%, que a gente chama de alta expressão. E a gente tem um terceiro subtipo, que é o menos comum de todos, que é o triplo negativo, onde ele tem um receptor de estrogênio e progesterona negativo ou baixíssima expressão, menor de 10%, e o HER2 é negativo ou baixíssima expressão. A gente chama ele de triplo negativo. Qualquer um dos três podem ocorrer em pacientes jovens, mas geralmente, pacientes jovens, não geralmente, mas em algumas situações, melhor dizendo, pacientes jovens que desenvolvem câncer, com menos de 30 anos, com menos de 35 anos, que são considerados pacientes muito jovens para ter câncer, pode estar associado a alterações genéticas, a síndromes familiares. Bom, então, uma das primeiras coisas que a gente investiga quando nós temos uma paciente muito jovem, com menos de 35 anos com câncer, é se não tem alguma mutação genética. Então, a gente investiga a história familiar de câncer de mama, de câncer de ovário, de outros tipos de cânceres, porque existem algumas síndromes genéticas que podem levar ao câncer de mama hereditário familiar. Importante também fazer um exame genético, que é um exame hoje muito simples, feito através da saliva ou do sangue para detectar possíveis mutações genéticas.
E o câncer de mama em pacientes muito jovens, ele geralmente tem um comportamento clínico mais agressivo, ou seja, ele cresce mais rápido, mas ele também é muito sensível ao tratamento oncológico. Então, o câncer de mama em pessoas muito jovens é altamente curável, principalmente quando diagnosticado no início. Isso é extremamente importante. E o que eu mais vejo, vejo muitas pacientes diagnosticadas no início, graças a Deus, e tenho muitas pacientes jovens com menos de 35 anos curadas. Mas também vejo médicos não especialistas negligenciarem nódulos mamários em pacientes jovens, como se pacientes jovens não pudessem ter um câncer de mama. E o que a gente vê é exatamente o contrário. Então aqui fica um alerta para vocês, mulheres jovens com menos de 35 anos. Se vocês notarem nódulos mamários, não negligenciem. Busquem um médico. Se o médico for negligente com você e não pedir um exame, busque um outro médico. Precisa ser examinado, precisa fazer ultrassom, precisa fazer ressonância em qualquer nódulo suspeito. E não acreditem se algum médico falar para vocês, olha, você não está na idade de ter câncer. Porque, infelizmente, eu já vi paciente com câncer de mama com 18 anos de idade. Então, qualquer modificação na sua mama, qualquer nódulo que você sinta que está crescendo, alterações na axila, gânglios axilares, sangramentos aí na região da mama saindo pela papila, secreção estranha, dor mamária, mama ficando vermelha, procure um médico, faça exames, ultrassom, ressonância, se tiver suspeita, faça biópsia, é a sua vida. Muitas outras situações onde eu já vi foram pacientes que estavam amamentando e que observaram o nódulo durante a amamentação e que também foram completamente negligenciados pelos médicos que diziam, isso é leite empedrado. E pacientes, essa paciente que eu tô me lembrando exatamente do caso, uma paciente ela tinha na época 29 anos e ela sim tinha um câncer de mama triplo negativo. Graças a Deus ela me procurou. Ela fez uma quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia antes da cirurgia. Ela fez quimioterapia e imunoterapia. O tumor, quando ela me procurou, tinha 5 centímetros, estava crescendo rapidamente. E mesmo ela relatando isso, os médicos não especialistas que a atenderam negligenciaram, até que ela chegou até mim e nós fizemos o diagnóstico. Ela chegou até mim sem diagnóstico, sem biópsia, então nós fizemos todo esse diagnóstico dela e iniciamos rapidamente o tratamento com quimioterapia e imunoterapia. Ela fez a cirurgia e ela, graças a Deus, teve resposta patológica completa. O câncer sumiu completamente com a quimioterapia e imunoterapia. E ela está em remissão de doença, que a gente fala já há 4 anos. Quando tiver 5 anos de remissão de doença, a gente fala, esse paciente está curada. E uma história de sucesso entre tantas, né? Uma outra paciente que eu estou me lembrando aqui também, ela teve diagnóstico de câncer de mama inflamatório, que é quando a mama fica toda vermelha, triplo negativo também. Ela teve o diagnóstico aos 25 anos. E essa paciente, ela teve esse diagnóstico faz bastante tempo, deixa eu tentar lembrar, que 2017, 18, mais ou menos isso. Na época que nem se fazia ainda imunoterapia neoadjuvante, que a gente fazia só quimioterapia. E ela teve uma resposta milagrosa, maravilhosa, de um câncer de mama inflamatório, que a mama toda inflamada, vermelha. Ela teve uma resposta completa ao tratamento e ela ficou curada. Remissão, ela entrou em remissão completa e ela já tem 6 anos de término de tratamento. É uma paciente que está curada. Tenho também várias pacientes que tiveram câncer de mama HER2 positivo, hormonal. Tenho algumas pacientes que são metastáticas e que tiveram recidiva assim depois do tratamento, mas que também estão em controle de doença. Eu tenho uma paciente super jovem, que estou lembrando aqui o caso dela. Quando ela teve diagnóstico de câncer de mama com 31 anos, ela tem mutação do BRCA2, então é um câncer do tipo hereditário. E ela chegou até mim já operada, mas quando eu fui fazer o estadiamento dela, pedi o PET scan,
ela tinha já metástases ósseas no fígado e no sistema nervoso central. Isso já faz 4 anos. Aí eu iniciei um tratamento para ela, porque o subtipo de câncer que ela tem o diagnóstico é o hormonal, exatamente esse que a Bruna Furlan contou pra gente. E aí eu iniciei o tratamento dela, e eu vou contar o nome do remédio, aqui não tô fazendo propaganda de nada, só para vocês terem o conhecimento, com letrozol, que é um bloqueador hormonal, inibidor de aromatase, comprimido. Aí a gente precisou induzir a menopausa dela, ela usou a gocerinina e o abemaciclib, que é o inibidor de ciclina. E ela está em remissão completa de doença há 4 anos. Remissão de doença no fígado, remissão de doença na cabeça. Aliás, não é completa, é quase completa, porque ela tem um pontinho no osso, a região do fêmur, onde a gente fez radiocirurgia. Então ela segue vivendo a vida normal, trabalhando, tendo qualidade de vida como se não tivesse nenhuma doença. Quem tá gostando desse vídeo até aqui, peço que deixem um like. Quem ainda não me conhece, né, sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista, sou especialista no tratamento do câncer de mama em pacientes jovens. Tenho muitos pacientes, muitas histórias de sucesso. E digo aqui que é possível tratar um câncer de mama, ter qualidade de vida e sim fazer o que se sonha, realizar sonhos, que isso é importante. Bruna Furlan contou pra gente aí nas redes sociais que tem, então, o câncer de mama hormonal positivo e diz que é metastático, né, segundo o vídeo onde ela informa pra gente. Só que, como não conheço a fundo o caso, só tenho informações que são públicas, quando a gente fala que é metastático, entender melhor esse conceito, né? Primeiro, pode ser metastático para algum outro órgão do corpo, e aí para descobrir isso tem que fazer algum exame de imagem, que pode ser um PET scan, que pode ser tomografia, cintilografia, ressonância, e aí então isso é chamado de estadiamento do câncer de mama. Então, para saber se tem metástase no pulmão, fígado, osso, cérebro, que são os órgãos mais comuns, principalmente quando é feito o diagnóstico avançado, precisa fazer exames de imagem. Porém, essa metástase que a Bruna Furlan relatou, ela pode ser também linfonodal regional, linfonodos axilares, linfonodos próximos aí à mama, né? São gânglios linfáticos, que é o primeiro local de defesa da mama e em geral, o primeiro local de metástase de um câncer de mama. Então, essa metástase que Bruna Furlan se refere, ela pode se tratar de uma metástase linfonodal regional e que, sendo linfonodal regional, existe uma possibilidade de cura pela medicina. Então, quando a gente souber de mais novidades aí do caso da Bruna Furlan, aí eu faço um novo vídeo explicando para vocês. Mas, sendo um câncer de mama hormonal com metástase linfonodal, o tratamento que se precisa fazer, principalmente em pacientes muito jovens, com menos de 35 anos, em geral, é a quimioterapia neoadjuvante. Então, paclitaxel 12 semanas, semanal, seguido de AC, dose densa, que é a quimio vermelha, feita a cada 14 dias. E aí, depois que terminou a quimioterapia neoadjuvante, que em geral dura de 5 a 6 meses, o paciente vai para a cirurgia. E depois da cirurgia, vai fazer um tratamento adjuvante, hormonal, onde vão ser utilizados bloqueadores hormonais, que são utilizados de 5 a 10 anos, e em geral, né, quando a paciente tem o linfonodo positivo, é utilizado aí ainda junto com o tratamento hormonal, que pode ser o tamoxifeno, que pode ser o letrozol, o anastrozol, junto com a gocerinina. É utilizado em os casos que tem linfonodo positivo, o abemaciclib adjuvante, que é preventivo junto com esse tratamento. E foi aprovado recentemente, ainda na adjuvância, nesse tratamento preventivo para o câncer não voltar, né, que aumenta as chances de cura do câncer e que é preventivo realmente para o câncer não voltar, não se espalhar e para o paciente ficar curada. O ribociclib, que é um outro inibidor de ciclina, que foi aprovado recentemente no Brasil nessa situação. E aí vocês podem me perguntar, tá bom, doutora, e se a Bruna Furlan realmente tiver um câncer de mama metastático para algum órgão, o que tem que fazer? Aí, o tratamento é um tratamento hormonal,
né? Não é indicado inicialmente uma quimioterapia, é feito um tratamento hormonal, exatamente como esse que eu citei da minha paciente, que quando fez o diagnóstico do câncer de mama, ele tinha metástase no osso, no fígado. Então, o tratamento hormonal hoje, né, que é o melhor tratamento feito em 2026, eu tô gravando esse vídeo no dia 11 de janeiro de 2026, é o bloqueador hormonal, que pode ser com letrozol, anastrozol, exemestano, junto com a goserelina, que é um medicamento que vai suprimir aí os hormônios e induzir a menopausa durante o tratamento, associado ao nibroxiclina, que pode ser abemaciclib, ribociclib, palbociclib. No caso dessa minha paciente, né, ela tem metástases ósseas, aí foi associado também o denosumab, né, mas você pode associar também o ácido zolendrônico, que é o zometa, e então o tratamento é diferente quando a paciente descobre que é um câncer metastático em algum órgão do corpo ou quando tem uma metástase linfonodal. A forma de tratar é diferente, por isso que é importante, depois do diagnóstico de um câncer de mama, a primeira coisa é o estadiamento para saber se tem alguma metástase no corpo. Precisa saber também a imunistoquímica para saber o subtipo, se é um desses três que eu falei. E a partir de então, começa o tratamento de forma individualizada, de acordo com os exames da paciente, utilizando os melhores protocolos em 2026. Peço que vocês que gostaram desse conteúdo deixem um like. Vocês que não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam no canal. Estou à disposição para atender vocês, meninas, mulheres jovens, que têm diagnóstico de câncer de mama, que acabaram de fazer um diagnóstico de câncer de mama ou que já estão tratando. Eu sou oncologista, especialista no tratamento de câncer de mama em pacientes jovens. Posso atendê-los presencialmente aqui em São Paulo e vocês podem fazer o tratamento aqui comigo na Clínica de Oncologia de Moema, sob minha orientação, e podem ter qualidade de vida e realizar sonhos sim, durante o tratamento e após o tratamento. E vocês que também quiserem consultas de segunda opinião ou consultas de teleconsultas em todo o Brasil, em todo o mundo, estou à disposição de vocês. Para maiores informações sobre o meu atendimento, entre em contato no meu site, que é o www.doutoraviviankoski.com.br. Gratidão e até o nosso próximo vídeo.